minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria muito grande para nós, essa união virtual. Nós estamos nos unindo em busca de realizar uma palestra que vai levar o título de Escolha. Lembremos que Jesus é o amigo incondicional e nós estamos reunidos, somos vários, reunidos em nome de Jesus, e Jesus está conosco. Ele afirmou e não há por que duvidar. Queremos pedir a Ele, o Divino Mestre Jesus, que aplique o seu amor compassivo sobre nós, a sua luz, e que a sua paz nos traga a tranquilidade para executarmos esse trabalho. Escolha. A escolha, e o Aurélio faz alguma explicação a respeito disso, é o ato ou a ação de escolher alguma coisa. Nós estamos frente a uma situação, seja ela qual for, e nós temos que praticar um ato ou uma ação que vai ser a escolha de como proceder, de como agir, etc. Nós vamos fazer essa escolha utilizando ou a nossa preferência, ou então no momento em que tem que se fazer a escolha, nós vamos eleger uma tomada de posição e vamos adotar essa tomada de posição. A escolha significa o exercício do livre pensar. Com o exercício do livre pensar, nós vamos ter tempo para refletir e escolher a posição, a tomada de ação. Nós queremos lembrar da parábola do bom samaritano. Essa parábola está no Evangelho, capítulo 15, no versículo 2, e está também em Lucas 10, versículos 25 a 37. Vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma leitura para podermos beber a fala de Jesus transcrita por Lucas. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso espírito e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, doutor da lei, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo
daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: e fazei o mesmo. Poderíamos tirar várias ilações, analisarmos essa parábola sobre diversos pontos, mas é a abertura do estudo, da reflexão sobre a escolha. A escolha, como vimos, se ela for a preferência da pessoa que está já internalizada, e qualquer situação que surja, nesse caso específico, o homem está ferido, quem internalizou a ideia edificante de ajudar o outro, ele não vai pensar, aquilo é automático, ele vê alguém ferido ali e ele, num instante, ele já tomou a sua decisão, porque ele já internalizou fazer o bem. Outros passaram ali e não tinham internalizado a ideia de fazer o bem. Então eles pararam, fizeram uma reflexão e tomaram a decisão de não ajudar aquela pessoa, não tomar conhecimento dele. Então havia naquele fato daquele homem caído no chão, ferido, proporcionava uma opção. O samaritano tomou a opção que estava internalizada nele, que é de fazer o bem. É uma criatura que já está destinada a fazer o bem. Os outros não têm a ideia de fazer o bem acima de tudo, não têm a ideia da caridade. Eles têm que, no momento, eles vão mensurar a conveniência ou não. Então, num segundo que cada um dos três passaram ali na frente daquele homem caído e ferido, eles foram materializar a escolha deles, que seria a ação de ajudar ou não ajudar. Nós poderíamos também aqui estabelecer e buscar entendimento das consequências daquela decisão que foi praticamente instantânea, um segundo, alguns segundos, faço isso ou não faço, e as consequências, mas não nos interessa. O que interessa para nós, para o trabalho de hoje, é o que é a escolha, e conforme a escolha, as consequências que vão ter. Nós vimos na crônica há uns dias atrás, um fato que aconteceu em Recife, Pernambuco. Um menino de 5 anos, a mãe trabalhava, era secretária, exercia a função de doméstica num apartamento no 7º andar, e num dia ela foi trabalhar e o menino caiu. A notícia não está bem clara, mas parece que a patroa, a dona do apartamento, teria ficado para cuidar da criança e a mãe foi fazer alguma coisa. Ora, criança, talvez a porta aberta, a criança teve acesso à sacada, eu não sei, ou a uma janela, de qualquer forma teria alguma coisa que a criança cresceu e subiu e acabou caindo. Esse é um fato marcante. Tá? Então, em cima desse fato, que é real, nós lembramos Chico Xavier. Chico Xavier, foi feito um filme que leva o nome de As Mães de Chico Xavier. É um filme feito em relatos de atividades do Chico e que inclusive estão no livro Por Trás do Véu de Íris, do biógrafo Marcel Maior, o nome dele. Então tem uma mãe, é a história de 3 mães no filme. Uma mãe que se chama Célia Diniz, ela também tinha um filho de 5 anos, as outras mães tinham filhos de outras idades, por isso que nós vamos refletir sobre essa Célia Diniz e seu filho, que se chamava Rangel e era apelidado de Tetel. Então aconteceu que o Rangel nasceu com aneurisma cerebral e foi estabelecido que
aneurisma iria conduzi-lo à morte e que poderia acontecer através do rompimento ou uma batida da cabeça do Rangel. O Rangel a mulher tinha mais 2 filhos, a Célia, e então ela tinha uma babá para cuidar do Rangel. E num determinado dia, a babá vai passear com o Rangel, como fazia, acostumada, e pega uma bicicleta de adulto e bota o Rangel na bicicleta, que era uma bicicleta que não era própria para a criança. E eles estão andando, os dois, e surge um cachorro, late, avança, e a babá se atrapalha e caem os dois e o Rangel bate com a cabeça e acaba indo a óbito por causa da queda. A mãe e o pai do Rangel sabiam que ele iria morrer e sabiam que a queda seria possível. A babá, sabendo ou não, ela se arrepende, era uma criatura boa, do bem, e ela chora muito e vai para a mãe, para Célia Diniz, e vai dizer para Célia que pede perdão, porque eu matei o teu filho, me perdoa. E a Célia, muito consciente, uma pessoa do bem, sabedor da situação do seu filho, o Rangel, disse: não, tu não matou o meu filho. Tu não é responsável pela morte do meu filho. Tu é responsável pela queda do meu filho. Foi uma queda simples e se o meu filho não tivesse aquele aneurisma, certamente ele não teria morrido. Então fique tranquilo que eu te perdoo. A Célia, sabedora de Chico Xavier, então resolve ir até Chico para buscar, junto de Chico, uma informação de como estava o menino e etc. E no dia que ela chega até Chico, quando ela é atendida por Chico, o Chico, quando a vê, já diz para ela: você perdoou a babá, não é, minha filha? Ela não falou nada, e o Chico sabia tudo, a presciência, a mediunidade de Chico é algo assim. Então o Chico perguntou: você perdoou a babá, não é, minha filha? E a Célia diz: não, eu perdoei sim. E o Chico, então, esse diálogo está no filme lá, hein? O Chico diz então para a Célia: e você acha que fez muito perdoando a babá? E a Célia ficou ali, né? Porque ela achava que perdoar era o ponto-chave, como eu também tenho esse entendimento, ou tinha até ver esse fato. E então o Chico diz que além de perdoar, ou acima de perdoar a babá, a Célia deveria estar agradecida à babá, porque o menino, o Rangel, o Tetel, caiu da bicicleta junto com a babá. E o Chico diz que a Célia, nem o marido da Célia, teriam capacidade, porque seriam levados pelo remorso, porque se sentiriam causadores da morte do próprio filho. Então aquela babá, indiretamente, que faz parte dos desígnios de Deus, e nós não compreendemos nem Deus, não sabemos ainda se Deus é perfeito ou não, nós nos posicionamos perante Deus e tomamos posição conforme o nosso interesse. São as escolhas que nós estamos fazendo. Ora, escolher alguma coisa, seja pela preferência por gostar, ou por escolher, por eleger no momento conforme o interesse. Vejamos um exemplo prático. Eu vou ao shopping fazer compras, não consigo fazer as compras e chega na hora do almoço. Então lá, eu que sou vegetariano, eu posso comer comida vegetariana, outra comida não vegetariana. Eu vou optar pela vegetariana porque é da minha preferência. Agora, se eu não tivesse a preferência, eu chegaria ali na hora, eu ia ver o que me agrada na hora. Então, eu iria, no momento, eleger. Era uma opção que eu ia escolher. Então, as escolhas, elas têm uma influência muito grande. O nosso tempo é muito curto, nós pretendemos voltar a desenvolver isso para que
possamos ter uma noção mais adequada, a escolha é algo que vai acontecer talvez em menos de um minuto e vai ter muitas e muitas consequências. Então, voltando a Célia Diniz, ela recebeu a lição do Chico e depois naquele dia veio a carta que o Rangel mandou, né, a psicografia. A Célia agradeceu, resolveu alguma coisa. O espírito do Rangel trouxe informações que ainda tranquilizou mais a Célia e o seu marido. A Célia se tornou até a fazer palestras lá por Minas, e ela, numa palestra que ela fez em outra ocasião, ela vai contar um caso que é uma médica de Aracaju, em Sergipe, tinha uma filha jovem, moça, perto de 20 anos, e a mãe cuidava muito, e a filha tinha um namorado, e a filha gostava muito da balada, e a médica, muito zelosa, muito amorosa, ela cuidava onde a filha queria ir, ela não deixava a filha ir. Ela até levava a filha para a balada com seu namoradinho, e depois que terminava, a mãe ia lá buscar e trazia a filha de volta para casa. Num determinado dia, ela estava de plantão no hospital e não poderia nem levar nem buscar depois. E como o rapaz era uma criatura muito responsável, e a médica permitiu que ele conduzisse com o seu carro a sua filha. Foram à festa, pessoas de bom hábito, de bons costumes, aproveitaram, não abusaram da ingesta de bebida alcoólica, tudo muito sóbrio, muito normal, e quando terminou a balada, lá pela madrugada, eles pegam o carro e voltam para casa. E num determinado momento, outro motorista dá uma fechada no carro deles, o rapaz perde o controle do carro e vai contra um poste, e a menina desencarna, morre naquele momento. Quando a mãe é chamada e a menina é levada para o hospital, a mãe perde a razão. Então ela começa a se culpar a si. Ela diz: se eu não tivesse de plantão, se eu tivesse levado a minha filha, não teria acontecido. Então a Célia Diniz vai contar para a médica, vai confortar a médica, contando o que aconteceu. E a Célia Diniz vai dizer para a médica que aquela era a hora da menina, que mesmo que fosse ela, a mãe, que fosse buscar, iria acontecer, porque teria que ser daquele jeito e teria que ser naquela hora e naquela circunstância. Isso confortou um pouco mais a mãe, mas isso revela que às vezes nós internalizamos ideias e sentimentos que não são apropriados, e essas internalizações indevidas acabam nos conduzindo a tomar preferências equivocadas, ou mesmo que não tenhamos a preferência, quando se tem que optar, nós façamos uma opção errada por desconhecimento do contexto divino, que Deus é perfeito, por exemplo, que tudo acontece na hora que tem que acontecer. A morte, o desencarne, normalmente acontece na hora que deve acontecer, que está previsto lá no mundo espiritual, quando é preparado o reencarne. A não ser quando nós chegamos aqui, encarnamos e começamos a optar, a dar preferência por atitudes, determinadas coisas de forma equivocada, e que vão acabando diminuindo a nossa capacidade de tempo que deveríamos ficar na Terra. Então é muito importante, porque nós temos o hábito. A doutora se culpava, né? A médica em questão se culpava por não ter ido. Ela culpava o motorista que fechou. Eu não sei essa parte, mas talvez ela culpasse o rapaz, porque no momento em que ela disse: se eu tivesse ido não teria acontecido, ela está culpando o rapaz indiretamente. Essa que é a verdade. E isso aí, até em alguns casos, culpa até Deus,
Veja a prepotência de cada um de nós, é culpar Deus. Eu já ouvi muitas vezes, e vocês talvez tenham ouvido, fatos que acontecem e que não são lamentáveis, às vezes nem são lamentáveis, e que se ouve a pergunta, mas onde é que estava Deus? Quer dizer, é uma coisa muito difícil e que nós precisamos começar a parar para refletir. Nós estamos num momento em que o Covid está reestruturando o mundo terrestre. Está reeducando a cada um de nós a que vivamos conosco, com a nossa família e dentro da sociedade. E este é um momento que, com este chamamento à realidade muito mais espiritual, é o momento que nós temos que fazer escolhas. E as escolhas não são nada mais, nada menos do que o exercício, do que já foi internalizado, está aqui no meu coração, ser bom ou não ser bom. Ou vai me dar a oportunidade que, quando o fato ocorra, seja ele qual for, eu faça a minha opção. Fazer a opção ou exercer o que está internalizado já dentro de mim, de nós, é nada mais, nada menos do que o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos é dado pelo Criador para que façamos o que quisermos, para que este quisermos seja quando e aonde nós estabelecemos. Eu gostaria de trazer um outro fato, que eu tenho um amigo, há muitos anos, o pai desse amigo morreu com 49 anos, câncer no pulmão, um câncer galopante, daqueles que em 6 meses veio, apareceu, cirurgias, e o pai desse meu amigo morreu. Com 19 anos ele tinha. Isso foi quando nós entrávamos para a nossa atividade profissional lá no Rio Grande do Sul, e 59, e a mãe desse meu amigo, a esposa do pai dele, veio a morrer em 1997. Muitos anos. Ela tinha uma diabetes emocional, ela foi conduzida para o hospital, e lá em 2 dias a diabetes foi controlada, ela estava bem, já tinha saído da UTI, e ela tem um infarto. Então volta para a UTI, os médicos começam a trabalhar, fazem exame de tudo que é jeito e o pulmão está falhando. E eles fazem exames e chegam à conclusão que o pulmão dela estava comprometido. Falam para o meu amigo, a tua mãe talvez não resista porque o pulmão está comprometido, ela fumou, está fumando ou fumou. E o meu amigo disse, não, a minha mãe nunca fumou, minha mãe nunca botou um cigarro na boca. Vocês vejam, ele nem lembrava que o pai dele fumava até 4 maços de cigarro por dia. E ela, por estar junto, era aquela fumante indireta. E isso veio causar a morte, o óbito dela, porque o pulmão não aguentou na hora que precisava por causa do cigarro. Analisemos sem crítica, mas analisemos sim com um entendimento de compreensão, porque a prática da caridade não é nada mais do que ter compreensão para com o que os outros fazem. Entender que muitas vezes alguém não quer fazer aquilo e acaba fazendo porque não tem a força suficiente para resistir. Então, vocês vejam, de 59 para 97, são quase 40 anos. Consequências da decisão do pai do meu amigo de ter se tornado fumante.
Ora, ele se tornou fumante porque lá na juventude certos amigos ou alguém ofereceu cigarro, ou ele viu alguém que ele gostava, admirava, que fumava, ou era moda, ou enfim, ele achou que devia fumar, ou ele internalizou que aquilo era uma questão importante, uma manifestação de machismo, lá sei eu o quê, ou optou e fez a opção. No momento que ele optou por começar a fumar e não controlar e se deixar levar, ele foi, se ele tem conhecimento disto, ele foi diretamente responsável pela morte da esposa dele há quase 40 anos depois que ele morreu. Se ele não tem, ele foi o responsável inconsciente, mas de qualquer forma ele tem uma responsabilidade. Vocês vejam o que uma escolha tirada, uma escolha adotada, internalizada ou optada num determinado momento, ela vai ter uma consequência 40 anos depois, talvez até mais, mas então, como este é um momento muito importante da nossa existência, é a encarnação mais importante que nós estamos tendo no planeta Terra, nós que já tivemos milhares de encarnações. O próprio planeta Terra, que quando foi criado, e Jesus é o criador do nosso planeta, como a missão que recebeu do Divino Pai, do Divino Mestre, criou como primeiro planeta primitivo, depois passou para planeta de provas e expiações, e agora nós estamos entrando para um planeta, nos tornando um planeta de regeneração. E se nós nos regenerarmos, nós vamos ter o direito de permanecer aqui quando esse planeta estiver regenerado. Senão nós vamos para outro lugar para ajudar outros que estão vindo. Então o próprio planeta Terra está passando por um momento único dele. E nós estamos aqui, a misericórdia divina nos dá isso aqui. Então, escolha, que é o texto dessa palestra, dessa conversa amiga, não é nada mais, nada menos do que um chamamento para que nós passemos a refletir, que passemos a nos conhecer, a ver o que hábitos nós estamos adotando. E que mesmo que os hábitos não sejam tão saudáveis, vamos deixar de estar nos culpando. Puxa, eu sou fraco, puxa, eu não devia ter feito isso. Não, a gente tem que analisar a responsabilidade e retomar a ação, começar a se modificar, porque a modificação não vai ser nada mais, nada menos do que a educação. Chico Xavier fala, e é uma frase que nós gostamos muito e queremos trazer aqui. Chico vai falar que ninguém pode voltar atrás para mudar o que está feito. Mas qualquer um pode agora ter um novo começo para ter um novo fim. E é exatamente isso. O processo de evolução é eterno, é imortal. Nunca vai haver oportunidade que se aprenda alguma coisa. E nós podemos entender que nessa nossa existência presente, nós vivemos tantos anos que significam 365 dias de cada ano, que cada dia desses 365 tem 24 horas, que cada 24 horas vamos ter 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. E nós vivemos segundo a segundo, despertados, conscientes ou dormindo ou alienados para o porquê e para que estamos encarnados. É a hora de começarmos a pensar. E nós estamos sendo convocados a cada momento a tomarmos, a optar, a decidir, a fazer a nossa escolha. Então passemos a olhar para dentro de nós. O Covid nos convida a isso. O momento planetário nos intima a tomar esse tipo de posição e estabelecermos se o que podemos, o que precisamos modificar e que trabalhemos para isso. Vamos deixar de nos congelar pelo que fizemos de errado, por qualquer culpa, porque a culpa é algo que é como uma enzima que vai no nosso sangue e estamos contaminando o nosso sangue. Tenhamos a consciência disto e lembremos que a misericórdia divina
nos concedeu Jesus como governador planetário do planeta Terra. É Ele que está dirigindo o planeta Terra. Então, o planeta vai chegar onde tem que chegar, porque Jesus é o mestre, é o guia, é o caminho, e cabe a nós, e aí é mais outra escolha, são só escolhas que nós temos que fazer aqui. Não há um momento que não se tenha escolha de fazer. Nós temos escolha de fazer pelo que sente, pelo que pensa, pelo que vai falar, pelo que vai agir. Então, vamos refletir. Jesus disse, uma de suas falas que nós queremos concluir é que seja o vosso dizer, não, não, sim, sim. Isto o que é? Quando vamos tomar uma posição, que é a de espiritualizarmos a matéria, e então dizer não para tudo aquilo que tem a ideia de materializar o espírito. Estivemos, graças à misericórdia divina, reunidos, tratando do momento atual e buscando uma interpretação sobre escolhas e precisamos estar atentos, que nós estamos a qualquer momento fazendo escolhas e que não temos a capacidade de entender as repercussões vindas. Estivemos na paz de Jesus, e na paz de Jesus, com a nossa gratidão, encerramos essa nossa conversa amiga e fraterna.